Aí tem história. Bom dia, professor Vard Marx. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos! Quando o professor Vard Marx chega, a gente já estende aquele tapete vermelho para a entrada triunfal dele. Opa, tapete vermelho? É comigo mesmo, porque aí tem história. Opa! Então vamos começar falando do tapete vermelho, que não era vermelho, que foi o tapete vermelho da cerimônia do Oscar desse ano, né? Que mudou de cor. É. A notícia do tapete vermelho é o não tapete vermelho, né? Vamos lá, vamos começar. Tem história de milhares de anos aí sobre tapete, mas vamos começar pela mais recente. Esse ano, o tapete que recebe os convidados na cerimônia de entrega do Oscar em Los Angeles, o tradicional tapete vermelho foi trocado por um tapete cor de champanhe. Nossa, isso deu notícia em todo lugar. Porque como assim eles trocaram? Perguntou-se, falou-se de simbologias e tal. O motivo foi apenas estético. Porque a cerimônia de entrega do Oscar, que aqui pra gente começa 11 da noite, lá para eles está começando cada vez mais cedo. Justamente por isso, né? Para que o mundo inteiro possa assistir. Então, a desse ano, a cerimônia ia começar às 5 da tarde. E os convidados têm que chegar 2 horas antes. Então, a hora que o pessoal passa ali no tapete, que era vermelho, eram 3 da tarde, porque o pessoal já está com roupa de baile noturno, mas é 3 da tarde. Então, colocaram ali uma cobertura naquela passarela ali onde as pessoas entram e tal, colocaram uma cobertura, mas estava muito diurno o clima. Então falou, ok, vamos trocar também a cor do tapete. Aí o pessoal passa, dá entrevista, a gente vê a maquiagem derretendo, porque tem um sol de rachar lá. Mas essa tradição do tapete vermelho deles vinha desde 1961. Então, por isso que pra gente, né, as pessoas passaram a maior parte da vida vendo o tapete vermelho. E quem começou com essa história de que tapete vermelho é coisa VIP, né? Então o tapete vermelho é para as autoridades, para celebridades. Como é que começou essa história? Então, não foi Hollywood. Hollywood vai me odiar por eu dizer isso, revelar essa informação, mas é aí que a gente entra fundo na história mesmo. Na Grécia Antiga, mais exatamente 458 anos antes de Cristo, tá? Um dramaturgo, Ésquilo, colocou um tapete vermelho na peça Agamenon. Na trama da peça, Agamenon, que liderou os exércitos gregos na Guerra de Troia, ele volta para o seu reino vitorioso e é recebido com um tapete cheio de bordados vermelhos, porque ele venceu a Guerra de Troia. E ele diz, esta honraria é digna dos deuses. Pegou na hora. Isso estou falando de 26 séculos atrás. Então, é mais uma invenção grega, é isso? Não exatamente. Foi mais ou menos na mesma época, mas o tapete mais antigo do mundo, aquele que a gente conhece como o mais antigo, é persa. Os famosos tapetes persas, né? Eles... É o mais antigo do mundo, assim, é cravado, o mais antigo do mundo. Então, não é que os tapetes persas são os mais antigos. O tapete mais antigo calhou de ser persa. Né? É uma pequena alteração que faz toda a diferença. Por quê? Deve ter existido tapetes muito tempo. A confecção de tapetes é anterior a esse tapete mais antigo aí, porque esse mais antigo foi encontrado aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E onde e quando ele foi encontrado? Então, ele foi encontrado agora no século XX, 1949, nas montanhas Altai, onde era um país chamado Sítia, que é um território habitado por povos iranianos
que pegava ali a Ásia Central e se estendia até a Sibéria. Essas montanhas Altai ficam exatamente ali quando se está chegando na Sibéria. E como o tapete foi descoberto? No meio do gelo do Vale Pazyryk, a peça chama-se Tapete Pazyryk. Ele tem 2,83 metros por 2. E este exemplar já foi elaborado com uma técnica de alta qualidade. Então, se esse já tem uma técnica de alta qualidade, a gente deduz que já existiam tapetes antes do nosso amigo Pazyryk aí. E por que se precisava fazer tapete? Frio. Numa palavra, frio. E mesmo, você falou povos iranianos, né? O Irã não está exatamente numa região das mais frias, né? Foi muito bom você ter falado isso, porque eu fui atrás, porque eu fiquei com essa mesma dúvida. Frio? Frio onde, né? Olha, você vai me entender bem, mas preciso informar para quem está fora aqui da Grande São Paulo, o Irã é mais ou menos a temperatura da Grande São Paulo. Nos meses entre maio e outubro, ou seja, mais ou menos metade do ano, temperatura acima de 30 graus. Mas nos outros meses, a temperatura mínima fica entre 4 e 14 graus. Uhum. Então, e esses tapetes eram usados para forrar chão, forrar paredes e tal, e eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né, com lugar nas cortes dos imperadores persas e tal, desde a antiguidade, desde pelo menos 25 séculos antes de Cristo. E daí é que eu falei logo de cara para você, né, quando a gente quer falar de um tapete de altíssima qualidade, a gente fala tapete persa, né? Exato. E é porque era os tapetes eram dos imperadores, eram dos palácios, é que eles tinham uma qualidade acima do normal, é isso? Porque isso, assim, os melhores tapetes vão chegar nos palácios imperiais e tal. Mas isso é um monte de gente fazendo muito tapete durante muito tempo. Então a técnica vai se apurando ao longo dos anos, dos séculos e tal. E com a chegada do islamismo, isso é século VII da era cristã, né? O Islã começa oficialmente no ano 622 da era cristã. Com a chegada do islamismo, o uso do tapete se dissemina, aumenta ainda mais. Por quê? Os muçulmanos têm que rezar 5 vezes por dia, eles rezam ajoelhados no chão, encostando a testa no chão. Eles têm que rezar onde estiverem. Então, se você está na rua, se você está no local de trabalho, se você está na fila do banco, deu a hora da oração, você ajoelha ali no chão e reza. Mas eles não podem estar em contato com o chão impuro. Então, o muçulmano, para onde ele vai, leva o seu tapetinho. Tapete pessoal para você poder fazer suas rezas. Eu falei de frio, lembrei de uma coisa agora, a respeito de frio. Manda. É curiosidade? Manda. É curiosidade. Manda. Porque, olha, na França, não vou falar de Oriente Médio, mas na França tem o Palácio de Versalhes, que fica ali perto de Paris, um conjunto arquitetônico maravilhoso, peças lindíssimas. E o palácio mesmo, ele é todo feito de mármore. É lindo, só que é um freezer, né? Eu estive lá há alguns anos em julho, que é um verãozaço. Lá dentro do palácio, lá fora você derrete, lá dentro do palácio é geladinho. Agora você imagina o inverno lá. E resultado, não só o chão, mas as paredes de Versalhes tinham que ser para que os reis da França, os Luís XIV, XV, XVI, para que eles pudessem viver ali, chão e paredes tinham que ser revestidos com tapeçarias, e essas tapeçarias vinham com desenhos belíssimos e tal. E tinha uma tapeçaria ali na França, famosa tapeçaria Gobelin, que fornecia para Versalhes,
E aqui no MASP, em São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo, tem, se eu não me engano, 2 exemplares desses tapetes de parede que são enormes, porque as paredes de Versalhes são enormes, né? São enormes e muito bonitos. Tá? São peças de arte mesmo. Vard, a gente começou a nossa história do tapete, né, em Hollywood. A gente deu uma passadinha pela Sibéria. Isso. Agora, assim, né, passou agora em Versalhes. Na verdade, a gente está quase num tapete voador. Né? A gente já está quase no Aladim. Né? Tapete voador. Eu não vou perguntar para você se tapete voador existe, mas já que a gente está sobrevoando, aí tem mais algum local para a gente passar com o nosso tapete mágico? Olha, para te deixar feliz, eu vou voltar para os Estados Unidos com 2 curiosidades. Boa. Uma assim, o tapete do Oscar. Ele não é... Para retomar onde a gente estava, né? Para voltamos ao princípio. Vamos voltar, que a gente está longe já. É ônibus circular, né? Faz a linha Hollywood-Sibéria, passando por Versalhes. Ele não é como lá na Grécia, é uma honraria. É uma vitrine de negócios. Porque ali passam os astros e as estrelas e tal. Em 1944, a atriz Jennifer Jones usou um colar de diamantes absolutamente deslumbrante e nós contamos, nossa, esse colar é caríssimo. Ela falou, isso daqui, na verdade, foi cedido pela Maison Cartier, joalheiros famosos lá de Paris e tal. Eu falei, eles têm esse colar, é deles. Daqui é para brilhantar a festa. Isso foi em 1944. Depois disso, tudo quanto é grife de roupas, acessórios, joias de monte, vestiram, né, todas as divas do cinema. Será que funciona? Só vou dizer uma dica. A Maison Cartier cedeu um colar de diamantes para Celine Dion em 1997. Fez tanto sucesso que o colar foi vendido antes da cerimônia do Oscar acabar. Alguém viu o colar, falou, é esse que eu quero. É quase $500 mil um colar. Alguém ligou, alô, Cartier, é meu. Porque o colar é o único no mundo. Alô, Cartier é meu. Alô, Cartier é meu. Paga frete aqui para o Brasil. Paga frete para o Brasil. Senão a gente põe na mochila de alguém, tudo bem. A gente põe aí e entra discretamente. Não, tudo bem. Se for para pagar frete, eu ponho na mochila de alguém. Outra curiosidade, você falou que eram 2. A outra, tem uma família nos Estados Unidos que há muito tempo é uma família riquíssima. É uma das coisas assim, mais próximas que os Estados Unidos têm de aristocracia. Eles não têm nobreza, mas têm uma aristocracia de grana, a família Vanderbilt. E eles moravam lá no final do século XIX, começo do século XX, eles moravam em Nova York, na Quinta Avenida, que é o endereço mais caro de Nova York. E ali não era assim um prédio com um apartamento muito bom, era uma mansão, mansões. Eles moravam em mansões na Quinta Avenida. Bom, como ali moravam outros milionários de outras famílias, e eles queriam mostrar que eles eram mais magnatas que todo mundo, quando chegava algum membro da família Vanderbilt, a criadagem estendia um tapete vermelho da porta da mansão até a porta da carruagem ou do carro do bacana que estava chegando, para todo mundo ver que o bacana estava chegando. Isso foi do final do século XIX até 1942. Olha só. E acabou? É isso. Tá bom? Isso. Você tem que pôr o ponto final, senão eu não sei se acabou ou não. Não, é isso. Agora, você vê, né, Vard, as pessoas elas vão fazendo umas referências antigas, né? Você estava falando agora que telefonaram, eu fiz esse gesto, né, com o polegar e o dedo mínimo, né, de telefone. Um jovem olha e fala, que diabo ele está fazendo? Que ele está fazendo? Esse negócio do... Parece aceno de surfista, né? Não, agora é assim. Ligaram do Brasil, tem que fazer assim.
como se você estivesse dando um tapa na própria orelha, assim. Porque a gente falava, liga para mim. Agora você faz como? Nossa, liga para mim, né? Que gesto mais antigo, por favor. Eu vou falar, esse gesto aí tem história. Então acabamos, tapete vermelho, agora já vou enrolar de volta para a semana que vem você voltar, tá bom? É isso. É isso. Um abraço, Vardy, até a semana que vem. Tchau, pessoal.